Quando termina essa fase, então, o que vai acontecer? Quando termina essa fase, então o sangue vai sair do ventrículo esquerdo para a aorta e o sangue vai sair do ventrículo direito para a artéria pulmonar. Então começa uma fase chamada de ejeção rápida. Ejeção rápida porque no início da ejeção a pressão do ventrículo está muito grande e a pressão da aorta está bem menor. Então existe uma diferença de pressão. Então o sangue sai a favor do gradiente de maneira muito rápida. Mas logo depois, a pressão do ventrículo e a pressão da aorta estão muito parecidas. De tal modo até que a pressão da aorta fica ligeiramente maior do que a pressão do ventrículo esquerdo. Era para o sangue parar de sair, que a pressão da aorta ficou um pouquinho maior do que a pressão do ventrículo esquerdo. Até hoje, a física não explicou isso direito, mas a verdade é que o sangue continua a sair. Então nós temos a ejeção rápida, em que o sangue sai do ventrículo para a aorta a favor do gradiente, e a ejeção lenta, em que o sangue sai da aorta para o ventrículo esquerdo contra um gradiente, mas como se fosse por embalo daquele sangue que começou a sair. Então a ejeção, ela é dividida no seu total, numa fase inicial que o sangue sai mais fácil, e na outra fase que ele sai mais lento. Então se eu estivesse fazendo a curva de pressão de aorta, e observar que aos 80 começa a ejeção rápida, depois a ejeção lenta. A seguir a válvula aórtica vai se fechar. Quando a válvula aórtica se fecha, há um entalhe na curva de pressão de aorta. Esse entalhe se chama incisura dicrótica. Então a incisura dicrótica, ela marca na curva de pressão um entalhe que corresponde ao fechamento da válvula aórtica do lado esquerdo ou da válvula pulmonar do lado direito. Por isso que a pressão normal da gente é 120 por 80 milímetros de mercúrio, porque equivale ao pico de pressão da injeção rápida e o momento em que a válvula aórtica se abre. Esse finzinho da ejeção e iniciozinho do relaxamento é que se chama de protodiástole, e essa ejeção ela dura até 280 a 320 milissegundos. Então, quando eu tenho insuficiência cardíaca, esse tempo está diminuído. Quando eu tenho, por exemplo, uma estenose aórtica, vocês lembram? Esse tempo se encontra aumentado. Então, é o tempo de ejeção, quer dizer, da abertura da válvula aórtica até o fechamento da válvula aórtica, um tempo que vai daqui até aqui, que dura de 280 a 320 milissegundos.